Olá, pessoal! Iniciamos mais um episódio do Linguística Funcional Integra. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Me chamo Renata, sou doutoranda com bolsa CAPES no programa de pós-graduação em Linguística da Universidade Federal do Ceará e hoje entrevistarei o professor Alan Marinho César. Em nome do projeto, agradeço desde já você, professor Alan, por nos reservar esse tempo para a nossa entrevista. E antes de iniciá-la, faço agora uma breve apresentação do nosso entrevistado de hoje. Bom, o professor Alan é doutor em Estudos da Linguagem pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da UFRN. Sua área de concentração foi Linguística Teórica e Descritiva, na linha de pesquisa Discurso, Cognição e Interação. É mestre em Estudos da Linguagem pela mesma universidade, a UFRN, na área de concentração Linguística Aplicada. É graduado em Letras Portuguesa, também pela UFRN, e é membro do grupo de estudos Discurso Gramática. Perdão. Gramática. Professor efetivo da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte. Professor, é um grande prazer tê-lo aqui conosco. Certo. Vamos dar início, então, às perguntas. Deixa eu ver. Bom, primeiramente, professor, em suas pesquisas, aspectos cognitivos foram considerados junto a uma análise funcional construcionista. Dessa forma, nota-se a participação concomitante de três amplas abordagens: a linguística funcional, a gramática de construções e a linguística cognitiva. Como é que foi? Conta pra gente. Como é que foi trabalhar nessa tentativa de aproximá-las, né, essas três grandes abordagens, e qual o seu maior desafio nesse processo? Oi, Renata. Primeiro, né, quero agradecer o convite, tá? Agradecer a vocês do Grupo de Estudos em Funcionalismo da UFC, né, que é um grupo tão próximo ao nosso, do Discurso e Gramática aqui da UFRN, em termos de interesse, tá? Respondendo a sua pergunta, desde a iniciação científica até a conclusão do meu doutorado, eu trabalhei com verbos de movimento, ou seja, né, são aqueles verbos que trazem a noção de movimento seguido de um objeto direto. Para uma análise mais apurada, foi inevitável não trabalhar com, por exemplo, a gramática de construções, pois as teorias dessa corrente sobre o funcionamento da sentença, o funcionamento das orações, estavam diretamente aliadas aos princípios da linguística funcional e, posteriormente, elementos da linguística cognitiva me auxiliaram na proposição de uma classificação, no caso, para os verbos de movimento transitivo. Mas, respondendo diretamente à sua pergunta, né, sobre essa aproximação entre as três correntes, eu começo pela linguística funcional, mais precisamente pela linguística funcional centrada no uso, que é interesse do nosso grupo de pesquisa, tá? E para estabelecer uma classificação para os verbos de movimento, eu utilizei a noção de estrutura argumental, transitividade e papéis semânticos, tudo isso, né, nos parâmetros da linguística funcional. Assim, essa análise, no caso, a linguística funcional, com com esses níveis, elementos de análise que eu utilizei, eu observei a participação do sujeito e do objeto direto. Por exemplo, quem se desloca, quem é que causa o movimento, e observar esses papéis me levou à linguística cognitiva, que, por sua vez, possui autores, né, que se debruçam sobre o evento de movimento, como o Talme, como o Fillmore, o Lakoff, o Johnson, tá? No slide seguinte, exatamente nesse exemplo, nós temos, quando eu falo, Renata chutou a bola, né? Qual é o papel do sujeito? Qual é o papel do objeto direto? O Wesley puxou Vitória. Cognitivamente, quem é o agente? Quem é o paciente? E vocês atravessaram a rua. O que torna, no caso, esse objeto direto, a rua, o objeto direto do verbo atravessar,
né? O que torna esse objeto direto diferente dos pacientes que são prototipicamente afetados, como no caso Vitória, que foi puxada, como a bola que foi chutada, né? O que torna diferente. Então, junto a esses questionamentos, vem a gramática de construções, que conjuga perfeitamente nessa perspectiva a linguística funcional e a linguística cognitiva, uma vez que a gramática de construções ela se volta, né, como o próprio nome diz, para a construção. E ao apontar propriedades e links de herança entre construções, os estudos da gramática de construções ela possibilita aos pesquisadores, né, se fazer desse conhecimento para a criação de diversas redes construcionais. No D&D, por exemplo, tem sido bem produtivo as análises de diferenças de sentidos em determinadas construções. E foi dessa forma, né, que eu me utilizei dessas três importantes correntes. Interessante, professor. A nossa segunda pergunta traz o seguinte: acho que está com um pouco. A análise de aspectos cognitivos tem se tornado recorrente em pesquisas da linguística funcional. Além da semântica de frames, por exemplo, quais categorias cognitivas podem ser exploradas para que haja compreensão acerca do funcionamento da língua portuguesa? Respondendo à sua pergunta, né, a linguística cognitiva ela nos possibilita fazer uso de diversas categorias de análise, inclusive para nós que somos da linguística funcional. Para o meu objeto de estudo, no caso, que são os verbos de movimento, eu tratei meus dados a partir de categorias como prototipicidade, esquemas imagéticos e também metáforas conceptuais. O primeiro, no caso, prototipicidade, que podemos, inclusive, né, trabalhar junto com categorização, diz respeito à capacidade de classificar elementos a partir de nossa experiência. Nesse sentido, a teoria dos protótipos ela busca identificar membros centrais e periféricos de categorias por compartilhamento de traços com base em um exemplar ideal. Por exemplo, aquele exemplar que detém a maior quantidade de características de uma determinada categoria, ela vai ser mais prototípica, né? Ela vai servir ali como modelo. A John Bowlby cita, por exemplo, a categoria pássaro. Inclusive, eu estou ouvindo um pássaro, acho, aí no eco, em um dos microfones de vocês. Eu creio que seja o meu. A Bowlby, por exemplo, ela cita a categoria pássaro, né, na qual, vamos supor, o sabiá e o pardal, eles são tidos como mais centrais, ao passo que o pinguim e as águias, elas são menos centrais, elas são mais afastadas do modelo. E essa percepção vem de nossa experiência, né? A professora Angélica Furtado da Cunha, aqui do nosso discurso e gramática, junto com o professor Edivaldo Bispo e Romerito Silva, em uma publicação, acho que foi de 2013, eles citam a categoria, por exemplo, dos mamíferos, que tem um gato ou um leão como forte exemplar, enquanto o peixe-boi e o morcego, tá, que também são mamíferos, eles se mostram mais distantes desse grupo, né? É um peixe fazendo ali parte do grupo dos mamíferos e o morcego também que voa fazendo ali parte do grupo dos mamíferos. E essa percepção, ela também se estende às palavras, às construções, né? No meu caso, por exemplo, o que se espera de um evento de movimento prototípico? Seria, no caso, um movimento de uma identidade de um lugar a outro. As variações de sentido, né, nos elementos da construção vão os tornar mais centrais ou não. Né? Quando eu falei daquele outro exemplo de atravessar a rua, temos um caso de um objeto direto que não é afetado. Né? Isso, de repente, poderia tornar menos prototípico. O segundo exemplo de categorias de análise que relacionam
que relacionam a linguística cognitiva são os esquemas imagéticos, tá? Que representam a estrutura cognitiva de eventos. Os construtos linguísticos, por exemplo, né, eles acionam versões esquemáticas de imagens. A Lilian Ferrari, por exemplo, diz que isso ocorre em função de nossas experiências, tanto sensoriais também quanto perceptuais em nossa interação com o mundo, tá? O Croft e o Kruse, por exemplo, também trazem excelentes exemplos de esquemas imagéticos com base em relações de nossas experiências. Por exemplo, quando tem os esquemas de espaço, tá? Que ele inclui de cima, baixo, frente, trás, esquerda, direita. Tem os de escalas, que seria, no caso, origem, caminho e meta. Temos container, né? Dentro e fora. E o que acontece? Nós estendemos essas percepções, né, a várias coisas e podemos evidenciar, né, alguma parte do evento. Por exemplo, vamos exatamente nesse slide que está aí na tela, nós temos Ulisses fugiu da prisão, né? E nesse caso eu focalizo o quê? Eu focalizo a origem, né? Ulisses fugiu pelo deserto, eu focalizo o caminho. Ulisses fugiu para os Estados Unidos, eu focalizo o destino, né? Então a gente acaba identificando na preposição, a partir do sintagma preposicionado, no caso da, né, da prisão, ajuda a identificar a origem, né? O local de onde se saiu. A preposição por, né, no caso aí representada pelo deserto, vai expressar o caminho e para uma meta. Então, nesses exemplos de trajetória, as percepções de escalas, elas são utilizadas com base naquilo em que a gente quer evidenciar no nosso discurso, né? Aquilo que a gente quer focalizar. E as metáforas conceptuais é uma habilidade, tá, imaginativa de comparação que permite entender e experienciar um tipo de coisa em termos de outra, né? Tem um livro que foi traduzido aqui para o Brasil como Metáfora da Vida Cotidiana, do Lakoff Johnson, que é muito esse assunto. E para eles, a teoria da metáfora conceptual, ela revela mapeamentos metafóricos entre domínios e como eles têm guiado o raciocínio do comportamento humano, né? O primeiro domínio que eles citam lá relaciona-se a propriedades físicas e concretas da experiência, e o segundo, normalmente, ele é mais abstrato. Por exemplo, quando eu falo a metáfora tempo é lugar, que nos permite conceber o tempo, tá? Que é o domínio alvo, em termos de espaço, que seria ali o domínio fonte. Por exemplo, se eu falo, por exemplo, Renata voltou ao ano de 2010, né, para reviver momentos com amigos da escola, por exemplo. Observe que o sintagma preposicionado ao ano de 2010, Renata voltou ao ano de 2010, do verbo de movimento voltar, faz referência temporal de passado, ou seja, o tempo aí é concebido no caso, por analogia, como espaço, onde episódios acontecem. Da mesma forma, isso pode acontecer para o futuro, né? E com noções também direcionais. Renata jogou medo para Renata jogou medo para escanteio, ou seja, ela tirou o medo do centro e colocou para fora, para a margem, né? Então as metáforas conceptuais têm essa capacidade de estender sentidos para outro domínio, tá? E foi assim, e desses aí também há outros diversos vários exemplos de metáforas conceptuais. Ok, obrigada. Nossa seguinte pergunta versa o seguinte: em consonância com esses aspectos cognitivos, poderia comentar para a gente um pouco sobre os frames e contextualizar também alguns casos em que eles podem ser evocados? Claro que sim, Renata. Vamos lá. O conceito, tá? O conceito de frame que tenho trabalhado, ele vem dos princípios de Fillmore, tá?
que focaliza a estrutura argumental de um verbo, certo? Em outras palavras, a função semântica dos elementos de uma oração estabelece um enquadre, no caso um frame, estruturado em uma cena. De modo mais amplo, os verbos, por exemplo, eles envolvem significados que fazem referência a um frame acionado com base no nosso conhecimento cultural, no nosso conhecimento de mundo. Assim, a semântica de frames, né, abriga um sistema de conceitos relacionados, ou seja, para entender determinada estrutura, a gente precisa compreender a estrutura completa, né, e como esses conceitos entre eles se enquadram, tá? É preciso compreender as propriedades das cenas esquematizadas. Portanto, no caso, a ideia de frame, ele vai ter aí um caráter o quê? Linguístico, né? Atinente a uma estrutura argumental. Né? Essa estrutura argumental são os argumentos ali que compõem, no caso, a oração. Nesse sentido, os frames, eles podem ser compreendidos como estruturas esquematizadas de conhecimento, que é uma perspectiva bem tradicional lá, bem tradicional mesmo, que vem de Fillmore, tá? E como ilustração, eu vou mostrar 3 casos tipicamente relacionados a estruturas que contêm verbos de movimento. O primeiro deles, tá, é causar movimento, que vai aparecer na próxima tela. Armando. Isso. O primeiro deles é causar movimento, né? Veja o exemplo. Ela lançou seus sapatos no secador, tá? O frame de causar movimento, o que também pode ser chamado de movimento causado, ele descreve um evento em que um agente faz com que um paciente se mova de um ponto de origem ao longo de um caminho para um alvo, tá? Nesse caso, o agente ela faz com que o objeto direto, seus sapatos, mova-se de um ponto para outro, no caso, para o secador, que é o alvo, tá? Então, quando eu falo ela lançou seus sapatos no secador, ela permanece ali parada, né? E apenas o objeto direto, seu sapato, se movimenta de um lugar a outro. O segundo, que é o de transporte, ele delineia a ação de um agente representado por uma pessoa, que também pode ser uma entidade consciente, que transporta o paciente por um determinado caminho, tá? Carla levou os livros pelo campus até a biblioteca em sua cabeça, tá? Então, temos Carla como uma pessoa, tá? Uma outra entidade consciente que transporta o paciente, que é os livros, por um determinado caminho, né? Por onde? Pelo campus. Vale lembrar que nem sempre o sintagma pré-posicionado ele vai estar presente na estrutura, mas a gente consegue recuperar. Nesse caso aí ele tá presente, né? Pelo campus e ainda vai além. Tem 2 até a biblioteca em sua cabeça. Nesse caso, o sujeito e o objeto direto eles estão juntos ali, se deslocando. E o terceiro frame, tá, que é de travessia, ele descreve um evento em que uma entidade muda de local em relação a um ponto destacado. Por exemplo, os motoristas atravessaram as dunas de Malembá, tá? É, a novidade aqui nesse caso, como citei lá no início, é que tem um objeto direto que funciona como uma área, né? Ele atravessou o quê? O objeto direto, as dunas de Malembá, local por onde o agente, no caso, que são os motociclistas, passaram. E a estrutura oracional desse frame, a partir de verbos nessa natureza, vai pressupor, né, sempre um objeto locativo ao invés de um OD paciente. Claro que há outros tipos de frames, tá? E que eu faço, inclusive, menção em minhas pesquisas. Bem, esses daí são alguns, Renata. Uhum. A pergunta é referente a um livro seu, né, Verbos de Movimento Transitivo, Uso, Cognição e Classificação, publicado em 2022, e nele é afirmado que a codificação linguística evoca frames, os quais manifestam diferentes tipos de movimento. Nós vimos. O que foi preponderante para obter essa conclusão, professor? Bem,
Esse livro, Renata, ele foi publicado pela Universidade Estadual aqui do Rio Grande do Norte. Ele, inclusive, é de domínio público, tá? Inicialmente, para chegar, né, a essa conclusão, eu parti da hipótese de que a codificação linguística do evento de movimento transitivo evoca frames que manifestam diferentes tipos de trajetória que particularizam modos distintos de movimento envolvendo pessoas ou coisas, tá? E isso acabou se confirmando. Eu percebi que o evento de movimento transitivo, ou seja, aqueles que têm a estrutura composta de um sujeito, um verbo de movimento e um objeto direto, ainda que algum desses elementos possa estar omitido ou implicitado, no caso também, quando há participação do sintagma preposicionado locativo, ele evoca frames que manifestam diferentes tipos de movimento, como manipulação, transporte ou deslocamento, tá? E também há outros. E o que foi preponderante para a descoberta de tais frames foi justamente a percepção de que a combinação desses argumentos, né, junto ao verbo, produzem distintas cenas de movimento. Tá? Na tela seguinte, dá para observar a estrutura que parte de características semânticos sintáticas. Tá? Então, nós temos o frame, tá? Uma estrutura e o exemplo. Por exemplo, na estrutura de manipulação, no frame de manipulação, nós temos um agente, tá, que é um sintagma nominal sujeito, mais um paciente objeto direto, mais um locativo sintagma preposicionado. Por exemplo, a professora de natação bota os pequeninos no raso. A professora é o sujeito que faz uma manipulação, ela faz um movimento que coloca o paciente, né, em um determinado lugar. Observe que ela continua parada e apenas o objeto direto se movimenta. Então, essa cena evoca uma cena ali de manipulação. No de transporte, meu pai levou o meu irmão ao parque. Nós temos, por exemplo, um sintagma nominal sujeito que se move junto com o objeto direto, né, para um determinado local. Então, tanto o meu pai quanto o meu irmão, eles se movimentam de um lugar a outro. Um outro frame é o de deslocamento, por exemplo. O agente sintagma nominal sujeito, tá, é mais um locativo sintagma nominal objeto direto. Por exemplo, Batiste deixou o presídio da Papuda, né? Então, o presídio da Papuda é um objeto direto locativo que aciona ali uma cena de, no caso, de deslocamento, tá? Então, nesse caso, o sujeito, apenas o sujeito, ele se movimenta. E no final, tá, essa investigação ela confirmou também a perspectiva de que os eventos, tá, evocados pela construção de movimento transitivo se correlacionam também aos esquemas imagéticos de container e de trajetória. Por quê, né? Porque quando a gente fala que botou as crianças no raso, né, a gente tem essa percepção a partir de nossa ideia de container, né, de local, de um local ali que abriga um determinado objeto ou pessoas e de trajetória a partir da nossa experiência e percepção de deslocamento. Tá? Então, foi assim que eu cheguei a essa conclusão. Obrigada mais uma vez. E para finalizar a entrevista, nossa última pergunta traz o seguinte: é possível refinar a análise de determinadas estruturas argumentais e encontrar subcategorias de frames? Bem, Renata, essa daí, assim, os exemplos que eu venho mostrando, né, eu estou procurando mostrar aqueles que são mais prototípicos para ficar mais fácil o nosso entendimento. Sim, é possível refinar essa análise e encontrar subcategorias de frames. Na verdade, na medida em que a gente encontra subcategorias de subesquemas, a gente também ali está encontrando subcategorias de frames, tá? E para ilustrar esse refinamento, eu gostaria de falar sobre a rede construcional relacionada
ao verbo de movimento transitivo, que servirá como exemplo, tá? Por exemplo, na rede hierárquica da construção de movimento transitivo, a gente tem um esquema, tá? E esse esquema, ele é composto prototipicamente ali na base de um sujeito, tá? De um verbo de movimento, de um sintagma nominal objeto direto e um sintagma preposicional ali que vai aparecer em determinadas estruturas ou não. A partir desses esquemas, a gente encontra subesquemas, tá? Como movimento associado, movimento causado e movimento percorrido. O que seria um movimento associado? Seria um movimento em que tanto o agente, tá, quanto o objeto direto, eles se deslocam juntos, tá? Mas no caso, aqui particularmente esse movimento associado, esse objeto direto é um coagente, tá? Ele não é afetado pelo agente. Nós temos também o movimento causado, que é o mais prototípico, onde o agente move o objeto direto de lugar, e temos também o movimento percorrido, tá? Que é aquele em que o agente ele passa por um local e esse local seria o objeto direto, tá? Vale lembrar que a proposta de organização de uma rede construcional para a construção com verbo de movimento transitivo, ele considera, né, no caso, eu considerei as diversas combinações semânticos e sintáticas de seus argumentos, tendo como alicerce o princípio básico, né, da gramática de construções, de que a língua ela é um conjunto organizado de construções, né, pareamentos de forma e significado. Desta forma, aliás, e da mesma forma que essa rede hierárquica ela revela subesquemas e microconstruções na perspectiva da gramática de construções, também se revela frames, tá? No subesquema de movimento associado, causado e percorrido, há semelhança no papel semântico do sujeito, mas o objeto direto, por exemplo, ele tem papel, tá? Tem um papel ali distinto. Tá? Por exemplo, essa explicação que eu trago, né, do papel distinto do sintagma nominal objeto direto. No movimento associado, por exemplo, eu falo, um homem acompanhou Raimundo até a parte interna da agência. Observe que o sintagma nominal sujeito e objeto direto, né, eles caminham junto. Raimundo, neste caso que é um objeto direto, ele está é um movimento associado, os dois eles caminham junto, tá? Porque no caso o Raimundo aí vai ser um coagente e o homem vai ser o agente. Os dois estão juntos no movimento, indo em direção a algum lugar, por isso que é movimento associado. Temos também o movimento causado. Ele coloca o dinheiro na mesa, tá? O dinheiro, vai de um lugar para outro, né? Ele é colocado, ele sai de um ponto A e vai para um ponto B. Isso é um movimento causado. E o movimento percorrido, quando eu falo, o garoto atravessou a rua e foi embora, o garoto é o agente, tá? A rua é o local por onde ele passou. Então, esse objeto direto é um locativo. Observe que há algo em comum na participação do sujeito, tá? Mas o objeto direto ele é preponderante aí na classificação dos esquemas e também em qual frame nós estamos, no caso, nós estamos acionando. E sobre a possibilidade, é claro, né, de encontrar subcategorias de frames de modo mais específico, basta olharmos, por exemplo, para os subesquemas de movimento causado. Quando a gente fala em movimento causado, e olhe que isso daí é um construto, tá, gente? É um braço da rede hierárquica do verbo de movimento, tá? Quando eu falo em movimento causado, esse movimento ele pode ser de manipulação e ele pode ser de transporte. De manipulação, por exemplo, quando eu falo coloque o chocolate derretido por cima da massa, tá? Então, o objeto, nessa manipulação, eu estou colocando em algum lugar. Então, aciona um frame de colocação, né? É um subframe. Se eu falar, estando frito, retire o peixe da panela,
quando eu retiro o peixe da panela, já aciona um outro frame, não seria de colocação, seria um frame no caso de remoção. Então, olha só, o sentido do verbo combinando, né, com seus argumentos, vai acionando uma rede diferente de frames, tá? Na microconstrução de transporte, quando eu falo a mulher está carregando algo, tá? É uma granada de alto impacto. Ela está carregando, ela está levando. Então, a gente aciona um frame nessa perspectiva, né, de ida. Agora, se eu falar, todos nós trouxemos uma mochila, né? Neste caso daí já aciona um outro frame a partir da combinação do verbo e do objeto, do sintagma nominal objeto, acionamos um frame que tem sentido oposto, né? Tem uma polaridade inversa. Agora ele não é na perspectiva de volta e não na perspectiva de ida, certo? Bem, é isso. É, espero que tenham compreendido, né, a forma com que a gente aciona uma série de frames, tá? E aproveito já para dizer que esse convite foi uma oportunidade para mim de retornar a essa discussão, tá? Que estava um pouco adormecida, uma vez que atualmente eu me dedico ao ensino médio na rede estadual de ensino aqui do Rio Grande do Norte. E parabéns pela iniciativa, tá, do grupo de pesquisa aí de vocês, e fiquei muito feliz pelo convite. Obrigada, professor. Nós é que damos os parabéns, uma pesquisa de bastante fôlego. Muito obrigada. O Projeto Linguística Funcional Integra agradece imensamente pela sua participação, professor Alain. Obrigada mais uma vez por nos conceder essa entrevista tão rica, né? Sua exposição, e trouxe também tantos exemplos. Uma exposição, uma apresentação, além de rica, bastante didática, né? Trouxe Ah, várias muito ilustrações obrigado. desses frames e dessas subdivisões de frames. Bem interessante, bem rico mesmo. Então, nós desejamos muito êxito nas suas pesquisas em desenvolvimento, nas que virão ainda, como o senhor comentou, né? Está mais focado no ensino médio, mas já deu essa retornada, teve essa oportunidade, já acredito que já acendeu a chama, né, para novas pesquisas aí. Com, Então, um com abraço. certeza. Um abraço e excelentes pesquisas na nossa área. Obrigada.